Olá, irmãos, amigos, uma boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez iniciando o nosso culto. Queremos que você esteja conosco, nos acompanhe. Queremos desafiar você também a enviar o link deste culto para um amigo, para um colega, para um parente, a fim de que ele possa também desfrutar desse momento junto com a gente, possa viver essa experiência junto conosco. Nós queremos orar iniciando esse culto. Convide aí a sua família a se aproximar. Juntos nós vamos orar ao Senhor, pedir a direção dEle, para que tudo que aconteça aqui seja para o louvor dEle, que a palavra fale aí ao seu coração, que seja um tempo especial em sua vida. Não permita que o fato de você estar aí no ambiente da sua casa faça com que a sua mente desvie a ponto de você se esquecer de que você está num momento de adorar ao Senhor, celebrar o nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por estarmos reunidos aqui como igreja do Senhor para celebrar o Teu nome. Cada uma das famílias nas suas casas neste momento, mas todos juntos, no mesmo pensamento, como a sua igreja, voltados para o Senhor, pedindo ao Senhor que receba a nossa adoração e que a palavra do Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que seja um tempo especial, mais uma noite muito especial em nossas vidas. Para a honra e para o louvor do nome do Senhor. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Quero trazer uma palavra lida de Paulo aos Filipenses, com o desejo de que ela, assim como aqueles de Filipos, com certeza falou poderosamente. Diretamente do Pai, Paulo trouxe então mensagem de alento, mensagem de encorajamento. E da mesma forma hoje nós, estando também distantes, assim como ele estava distante daqueles, possa servir para nós com o mesmo propósito. Paulo diz assim: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa.
apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei de corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que vocês todos participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30, e capítulo 2, versículos 1 a 18. Deus nos abençoe. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Olá mais uma vez, nós temos alguns recados muito especiais para você, quero que você fique atento a eles. O primeiro deles é sobre os nossos bate-papos. Na próxima sexta-feira nós teremos mais um deles, mais uma dessas nossas conversas. Queremos que você participe conosco. Este será muito especial. Estará conosco o missionário Breno Brilhante. Esse é o nome dele mesmo, Breno Brilhante. Nós queremos que você faça parte deste momento tão especial. Jovens, adolescentes, adultos, casais, não deixem de assistir. Breno é realmente uma pessoa muito especial, tem sido um missionário aos jovens, tem uma linguagem muito especial a falar aos jovens e aos adolescentes. Então eu gostaria que nessa próxima sexta não fossem apenas os adultos, os pais que estivessem lá, mas os adolescentes e os jovens também estivessem conosco lá na plataforma Zoom a partir das 20 horas do próximo dia 19, na sexta-feira, nesse encontro especial. Tenho certeza que o Breno vai trazer uma palavra que vai impactar o seu coração. Você será abençoado através daquilo que você vai ouvir dito por ele. Então, não falte, esteja junto conosco na próxima sexta, ok? O outro recado que eu gostaria de dar a você é sobre a nossa Escola Bíblica Dominical. Como você sabe, ela acontece aos domingos, também pelo Zoom, às 9h30 da manhã. Esteja junto conosco ali para estudar a palavra. Temos sentido falta de alguns irmãos, queremos que vocês participem conosco ali neste encontro. O outro recado que eu gostaria de dar é também sobre as nossas lições que nós já disponibilizamos ao redor da mesa, é o nosso tema. Nós estamos trabalhando este mês com o tema O Amor que Transforma, falando sobre o maravilhoso amor de Deus por nós. São 4 lições que entre 40 minutos a 1 hora uma família pode se reunir uma vez na semana para juntos estudarem a palavra. Não deixe de participar, abençoe a sua família. Nós estamos vivendo esse momento de distanciamento social, estamos precisando ficar mais tempo reunidos em família, dentro das nossas casas. Então, aproveite esse tempo. Nós temos tempo para assistir os nossos filmes, temos tempo para jogar, temos tempo para fazer tantas coisas. Então, vamos dedicar um período para estudarmos juntos a palavra de Deus, ok? Quero contar aí com a sua colaboração, porque eu sei que isso é uma ferramenta que irá abençoar o seu lar. Então, participe conosco disso.
E, finalmente, o último recado que eu tenho a dar a você é sobre os nossos dízimos e ofertas. Como você sabe, você pode fazer o depósito bancário na conta que está aparecendo aí na sua tela, assim como você também pode trazer a sua contribuição. Sempre haverá alguém aqui na igreja que poderá recebê-la para que você também seja abençoado e possa abençoar a nossa igreja. Que Deus abençoe as nossas vidas. Queridos adolescentes, estou aqui para passar alguns recadinhos para vocês. Todas as terças temos nossos encontros às 7h30 com o Pai Conosco. Aos sábados temos também os nossos encontros online às 6h30 e o encontro mais importante que é a EBD às 10 horas. Jesus ama muito vocês. Oi gente, aqui é a tia Isa, professora do Ministério Infantil, e eu venho por meio desse vídeo dar um recado primeiro para vocês crianças, para que vocês façam seus pais aí fazerem vocês assistirem o vídeo aos domingos, que são sempre lançados aqui no YouTube. Falem para os pais de vocês que vocês querem assistir essas aulas, porque com certeza vai ser muito importante para a vida de vocês. E pais, incentivem a vida dos seus filhos a assistirem esses vídeos, que é uma aula na linguagem deles, mais fácil para o entendimento deles. E com certeza Deus vai estar abençoando muito a casa de vocês através dessas aulas para suas crianças. Deus abençoe. Boa noite, sou o Rafael. Boa noite, eu sou a Kathleen. Somos os líderes dos jovens da IBC e estamos aqui para fazer um convite a todos vocês, a todos os jovens, a estarem participando do nosso encontro online, que é feito via aplicativo Zoom aos sábados, a cada 15 dias. Contamos com a presença de vocês, que Deus abençoe, tamo junto. Estamos com vocês, Deus abençoe. Até mais. Até.
Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Olá, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. Nós estamos estudando sobre lições da igreja primitiva para os nossos dias. Quero pregar aqui a minha 8ª mensagem, baseada em Atos capítulo 8, versículos 4 a 25. Quero convidá-lo a meditar comigo. O tema da minha mensagem é: quanto custa para entrar na família de Deus?
Você sabe, nós vamos disponibilizar todas as mensagens dessa série para que você tenha acesso. Brevemente você poderá assisti-las e utilizá-las à vontade. Quero então convidar você para abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí na tela esta leitura bíblica. Vamos ler Atos capítulo 4, Atos capítulo 8, versículos 4 a 25. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Deem-me também deste poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém. Se existiu uma coisa que é realmente extraordinário na vida da Igreja de Cristo, é o fato de que nós somos chamados para revolucionar o mundo através da entrega das nossas vidas, sem que isso esteja atrelado a dinheiro nenhum. Ou seja, você não está recebendo um pagamento para você servir ao Senhor, esse chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. É evidente que nós precisamos dos dízimos e das ofertas para que possamos fazer cada vez mais e cada vez melhor as atividades que temos, os compromissos que temos como igreja. Mas, na essência, a Igreja de Jesus não vive porque entra dinheiro. As pessoas são simplesmente convocadas para o serviço. Alguns entendem esse chamado de Deus logo de plano. Outros, eles se entregam através do voluntariado e aí eles descobrem neste voluntariado os seus dons e talentos. É muito comum nós vermos pessoas que começam a servir a Deus e aí elas começam a trabalhar numa determinada área e aí elas realmente se encontram e descobrem ali o seu verdadeiro dom, o seu verdadeiro talento. Essas pessoas servem com prazer ao Senhor, independentemente de receber pelo serviço que prestam. Muitas pessoas servem a Jesus, na verdade, a grande maioria das pessoas serve a Jesus sem receber um centavo sequer pelo trabalho que fazem. Algumas dessas pessoas dedicam horas, dias, meses, outras anos, outras até mesmo toda a sua vida no trabalho cristão, sem receber sequer nenhuma remuneração em troca. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que há algo de sobrenatural nisso. A igreja é de Jesus Cristo. E o valor e a importância dela na vida das pessoas é algo
imensurável, é algo que nós não conseguimos medir. A salvação é algo impagável, humanamente falando. Ela não tem preço, porque o seu valor já foi pago na cruz do Calvário por Jesus, quando ele derramou ali o seu precioso sangue por nós. Portanto, então, servir as pessoas, a comunidade, sentir que nós estamos fazendo diferença na vida de alguém, compartilhar um sorriso, uma palavra de gratidão, uma oração de fé, o auxílio ao necessitado, uma refeição entre amigos e irmãos, regada a muita comunhão ao redor de uma mesa, são como prêmios que nós recebemos por servir numa comunidade cristã. Esse episódio de Atos capítulo 8, ocorrido aqui na vida da igreja primitiva, vai nos ensinar algo muito profundo sobre isso. Ou seja, por que servimos a Deus através da igreja? Você já fez essa pergunta? Esse texto vai nos responder. Ou uma outra pergunta, que é exatamente a pergunta tema daquilo que eu quero meditar com você aqui nessa noite. Afinal, quanto custa para entrar na família de Deus? Qual é o preço deste ingresso? Eu quero compartilhar com você algo a respeito disso, a partir daqui. Antes de iniciar os pontos daquilo que eu quero dizer, eu gostaria de primeiro apresentar o contexto. Eu quero contextualizar você em relação à situação em que os cristãos estavam vivendo, para que você possa ter uma melhor compreensão do todo. Como nós vimos na mensagem que preguei no domingo passado, depois da morte de Estevão, os cristãos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Você vê isso lá em Atos capítulo 8, versículo 1. O martírio de Estevão, ele provocou a perseguição. E é interessante pensar que essa mesma perseguição, ela levou os cristãos à dispersão. E aí essa dispersão terminou em evangelização. Isso não é de fato interessante? O texto base dessa mensagem, que nós vamos meditar aqui juntos, começa falando sobre Filipe. Filipe foi outro diácono que havia sido ordenado em Atos capítulo 6. Filipe foi um evangelista lá em Samaria, cheio do poder de Deus, assim como foi Estevão. Se você olhar aí o capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. Quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo 14 deste mesmo capítulo 8, lá diz que quando Pedro e João ficaram sabendo que grandes conversões estavam acontecendo em Samaria por conta da fortíssima mensagem pregada por Filipe, esses dois apóstolos foram pessoalmente tomar conhecimento daquilo que estava acontecendo. Milagres aconteciam, curas extraordinárias, pessoas que estavam endemoniadas eram libertas. Então isso fez com que os apóstolos fossem até lá para tomar conhecimento desses fatos. Mas o fato é que coisas extraordinárias estavam acontecendo mesmo, por conta da pregação e do ministério de Filipe. Olha o que dizem os versículos 5 a 8. Lá diz o seguinte: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela casa. O texto fala sobre os samaritanos que estavam sendo evangelizados por Filipe. Os samaritanos eram um povo mestiço, eles eram meio judeus e meio gentios. E como eles eram frutos de uma miscigenação, eles começaram a falar uma língua misturada, um sotaque diferente, um idioma diferente. A história conta que os samaritanos, eles continuavam seguindo o Pentateuco, mas eles rejeitavam o Antigo Testamento e eles instituíram, e aí é uma coisa interessante de pensar, eles instituíram os seus próprios sacerdotes. Eles não se davam conta de que estavam sendo agora desprezados, então, pelos judeus como um povo híbrido, tanto na raça como na religião. E 2 episódios bíblicos comprovam esse preconceito racial de uma forma muito clara para nós. O primeiro é aquele sobre o encontro de Jesus. Você se lembra disso? Do encontro de Jesus com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Ali o texto faz a menção entre parênteses de que, diz lá o versículo 9 do capítulo 4 de João, de que os judeus não se davam com os samaritanos. Você se lembra? Jesus se aproxima do poço e diz para uma mulher que estava ali pegando água, uma mulher samaritana. Ele diz assim: mulher, me dá de beber, me dê água. E aí a mulher responde assim: como você, sendo um judeu, pede água para mim que sou uma samaritana?
Você sabia que em algumas Bíblias, esse trecho entre parênteses, que diz que os judeus não se davam com os samaritanos, ele traz uma nota de rodapé, em algumas versões bíblicas, dizendo que essa menção seria a mesma coisa que dizer, sabe o quê? Os judeus não usam pratos que os samaritanos usaram. A segunda referência sobre os samaritanos, muito interessante, que mostra esse fortíssimo preconceito racial, está lá em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, numa fala absurda dos discípulos de Jesus. Olha o que está escrito lá. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Esse texto não é de fato interessante? Mas quando Pedro e João chegaram agora, desta vez, em Samaria, eles viram a genuína transformação que o Evangelho de Jesus Cristo estava fazendo na vida daqueles samaritanos. E quando eles voltaram de lá, voltaram com seus corações cheios de alegria por aquilo que o Senhor estava fazendo, tanto que voltaram pregando eles mesmos o Evangelho a tantos outros samaritanos. Sabe o que isso significa? Significa que a grande verdade mesmo é que o Evangelho de Jesus Cristo rompe barreiras e também desfaz as mágoas. Muito bem. Tendo dito isso, eu gostaria de partilhar com você algumas coisas que estão aqui inseridas neste texto que vão nos levar a entender o Evangelho de Jesus Cristo, a sua gratuidade, porque Jesus Cristo já pagou o seu preço. A primeira coisa que eu gostaria de refletir é sobre a vida de um homem que é citado aqui na história, além de Filipe. É Simão o Mago. E aí eu queria pensar com você um pouco sobre o nome deste homem e levar você a refletir comigo sobre uma pergunta que é a seguinte. O caso de Simão, é possível que haja uma conversão por conveniência? Vamos ver o que essa história nos conta. Satanás, ele sempre se opõe contra o avanço da igreja de Jesus Cristo. Gente, sempre foi assim e sempre será assim. Esse é o ofício de Satanás. É dessa maneira que ele tenta afastar as pessoas do caminho de Deus e levá-las para a perdição eterna através das suas artimanhas, através das suas mentiras. Nesse momento da história, ele usou um mago chamado Simão, não é? Mago ou mágico também aparece em algumas linguagens mais atuais da Bíblia. A tradição conta que os simonianos, que eram assim chamadas as pessoas que seguiam a Simão, o mago, eles sobreviveram até o 3º século depois de Cristo. Veja que é um homem que teve seguidores por muito tempo ainda. O texto diz que as pessoas se referiam a ele como o grande poder. Veja o que é que dizem aí os versículos 9 a 11. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. É muito importante a gente saber que onde quer que Deus semeie a verdadeira semente do Evangelho, o diabo sempre vai também semear o joio. Onde Deus levanta cristãos verdadeiros, acredite, o diabo sempre aparece com as suas fakes, com as suas falsificações. Simão era um homem popular, mas ele não era um homem convertido. Simão era um verdadeiro showman, mas ele não era um cristão verdadeiro. O poder de fazer magia certamente vinha de Satanás e era usado para o seu próprio engrandecimento, ou seja, para o próprio engrandecimento de Simão. Mas os versículos 12 e 13 de Atos 8 dizem que quando Filipe
começou a pregar o evangelho, começou a curar as pessoas, começou a libertar pessoas endemoniadas em Samaria. Aquelas pessoas que criam em Simão passaram a crer em Jesus. E até mesmo o próprio Simão, como diz o texto, acabou sendo batizado, passando a seguir Filipe. Só que Simão andava atrás de Filipe, de olho nos sinais, nos milagres, nos atos que ele tinha, que ele fazia. E ele ficava maravilhado com isso. Veja o que é que diz em os versículos 12 e 13. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Veja, o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Mas eu preciso dizer algo aqui muito importante a você. Não se engane com este Simão maravilhado. Simão estava muito longe de estar maravilhado pela grandeza de Cristo. Simão estava maravilhado porque ele queria aquilo para ele. A verdade é que nós temos visto hoje em dia muitos Simões em nossos dias também. Muitas pessoas evocando poder para si. Muitas pessoas querendo ser melhores, grandiosas, reconhecidos como pessoas superiores às demais. Então são pastores de renome, são apóstolos com grande poder de curas, milagres e libertações. Não estou dizendo que não existam pessoas usadas por um Deus grande, mas grandes homens. Mas há um outro aspecto que eu gostaria de pensar aqui. A verdade é que nós também temos visto muitos Simões nos nossos dias, não como mágicos, mas como convertidos ao cristianismo por conta de curas e milagres. Eu não estou aqui desmerecendo de maneira alguma o fato de que realmente muitas pessoas se achegam a Deus por conta da dor, muitas pessoas se achegam a Deus por conta de uma cura de uma grave doença ou de um problema humanamente sem solução. Entretanto, o texto nos mostra aqui que, assim como Simão, muitas pessoas hoje têm buscado um evangelho de resultados, um evangelho de conveniência. O problema desse tipo de gente é que quando a solução chega, na maioria das vezes elas acabam se afastando de Deus, porque não entenderam a suficiência de Cristo para suas vidas, independentemente daquilo que Ele possa fazer. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer a você aqui é a seguinte: não é assim, por um evangelho de conveniência, que se entra na família de Deus. O outro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é o que eu chamo de a integração à família de Deus, o dom do Espírito Santo e a imposição de mãos. Quero falar com você agora sobre esses dois aspectos. O versículo 14, ele diz que Pedro e João foram enviados para Samaria para testificar se a conversão dos samaritanos era genuína. Então, eu particularmente não acredito que haja aqui uma postura supervisora da parte de Pedro e de João aqui, mas eu vejo uma visita para confirmar com amor e zelo e cuidado em relação à obra de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para os versículos 15 a 17, existem duas questões doutrinárias que precisam ser compreendidas, e eu gostaria de compartilhar com você agora aqui a respeito delas. O dom do Espírito Santo e a imposição de mãos. Os cristãos samaritanos, eles tinham sido batizados no nome de Jesus, como você viu no próprio texto, mas eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Nós confirmamos isso ao reler aqui agora os versículos 14 a 16. Veja o que é que diz lá. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus.
Deixe-me explicar algo aqui a você que é bastante importante. Existem 4 derramamentos do Espírito Santo registrados em Atos dos Apóstolos. O primeiro deles é sobre os judeus, que acontece lá em Atos 2, no dia da festa de Pentecostes. O segundo é este aqui, que nós estamos estudando, que acontece com os samaritanos, em Atos capítulo 8. O terceiro acontece sobre judeus convertidos, sobre gentios convertidos ao judaísmo, lá em Atos capítulo 10, como você se lembra dessa história. E, finalmente, o quarto sobre os gentios em Éfeso, lá em Atos 19. Agora, observe o que eu vou dizer aqui. Entenda o que eu vou dizer. Em quaisquer destes textos, a ideia é de que a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela testemunha publicamente que passou a ser propriedade de Cristo. Em qualquer das situações que você observar, em qualquer dos 4 textos que você ler, você vai perceber que a ação posterior a este momento era exatamente o desejo e a ação de publicar, de divulgar, de pregar sobre o nome de Jesus para as pessoas. Em seguida, o versículo 17 vai dizer que, após a imposição de mão pelos apóstolos, os samaritanos receberam o Espírito Santo. Veja o que diz o versículo 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Agora nós precisamos compreender os fatos a partir do respectivo contexto. Para os judeus, você deve se lembrar, como eu já disse, os samaritanos eram muito mais do que gentios. Eles eram como as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eram como traidores de uma raça. Por isso, a presença de Pedro e João foi muito importante para o recebimento do Espírito Santo através da imposição de mãos. Mas existem algumas outras coisas aqui que nós devemos esclarecer. Primeiramente, a gente precisa observar que mesmo com a imposição de mãos para o recebimento do Espírito Santo, não há em qualquer destes textos nenhum tipo de manifestação de dons espetaculares na ocasião. Pelo menos nessa ocasião. Isso significa que o texto está tratando aqui, especificamente em Atos 8, pelo menos, sobre conversão. Em segundo lugar, uma outra coisa importante a ressaltarmos é, claro, lá em Atos 2, em Atos 10, há as manifestações, mas neste aqui, de Atos 8, nós não vemos manifestação de dons espetaculares, o que vem reforçar a ideia de que receberam o Espírito, no sentido de que estavam recebendo o Senhor Jesus, isso era ato de conversão. Em segundo lugar, é preciso compreender também que não necessariamente precisava haver imposição de mãos apostólicas para que o Espírito Santo pudesse ser transmitido, porque existem outros momentos aqui no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, em que o Espírito é dado sem mencionar-se a imposição de mãos, como por exemplo Atos capítulo 2, versículo 38, e inclusive sem a presença dos apóstolos, como foi no caso, você se lembra, de Saulo de Tarso, por Ananias, lá em Atos capítulo 9, versículo 17. Portanto, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é que o apóstolo não colocou as mãos sobre a cabeça, então aquilo não havia batismo com o Espírito Santo. Aquela foi uma situação, mas com Saulo de Tarso não aconteceu, e em Atos 2 também não aconteceu a imposição de mãos por apóstolos. Então, o mais aceito aqui por estudiosos, por teólogos, é que Deus, pela sua soberania, ele reteve o Espírito Santo até a vinda de Pedro e João, a fim de que fosse visto que os samaritanos agora estavam realmente incorporados na comunidade dos cristãos de Jerusalém, que receberam o Espírito no dia de Pentecostes. Talvez, se as coisas não tivessem acontecido dessa maneira, se Deus não tivesse movido a história neste momento, desta maneira, os cristãos, judeus, teriam muita dificuldade em aceitar os samaritanos no seio da igreja. Você me entende? Enfim, de tudo que nós vimos, o que eu acho que é mais importante guardar é que o ingresso na família de Deus passa pela transformação que só o Espírito Santo pode produzir na vida daquela pessoa que é salva por Jesus Cristo. O outro aspecto que agora eu gostaria de compartilhar com você é a resposta à pergunta inicial da nossa mensagem, que é: quanto custa, afinal, para entrar na família de Deus?
Quando Simão percebeu que a imposição de mãos dos apóstolos resultava aqui no recebimento do Espírito Santo, o que ele fez? Ofereceu dinheiro para que pudesse ter o mesmo poder. Ele não queria Deus. Não, ele não queria Deus. Ele queria o poder. Você percebe? Olha o que o texto diz lá nos versículos 18 e 19. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Agora, observe bem aqui que o texto está dizendo que Simão, ele não queria o dom do Espírito Santo, mas ele queria o poder de conceder o dom aos outros. Isso não é uma coisa interessante? Simão, ele queria dar para as outras pessoas uma coisa que ele mesmo nem possuía. Então, de fato, Simão tinha sido batizado nas águas, como o texto nos mostra. Mas ele não tinha sido batizado no Espírito. Por que os apóstolos não aceitaram o dinheiro oferecido por Simão? Qual é o problema? É porque o ingresso na família de Deus não tem preço. Ele não pode ser comprado com dinheiro algum deste mundo. Não há qualquer moeda, não há qualquer recurso financeiro, por mais forte que seja, que pode comprar o ingresso de alguém na família de Deus. É interessante porque Pedro vai se referir ao dom de Deus, não é, como está no texto, ou seja, o próprio Espírito Santo é o dom de Deus, que não se compra com valores terrenos. Isso nos mostra, como disse no início, que a igreja de Jesus não é movida por valores humanos. Você já deve ter ouvido a história de igrejas talvez tão pequenininhas, talvez encravadas em alguns lugares mais pobres do mundo, mas que fizeram grandes obras missionárias, que despertaram uma região, talvez uma grande nação. É porque a obra de Deus não é movida pelo dinheiro, e sim pelo Espírito Santo. Quando Pedro exorta a Simão, ele faz um paralelo entre o tipo de fé que Simão queria e a fé em Jesus que estava sendo experimentada agora pelos novos cristãos. E isso está expresso lá nos versículos 20 a 23 de Atos capítulo 8. E eu gostaria agora então de conversar com você, baseado nestes 3 versículos, e entendermos a palavra duríssima que Pedro dá agora a Simão, e essa palavra vai nos ensinar exatamente porque não existe dinheiro humano que possa comprar o ingresso à família de Deus para ninguém. Então acompanhe o raciocínio junto comigo. Então diz assim o texto, a primeira parte do versículo diz assim: pereça você com o seu dinheiro. Sabe o que isso significa? Isso significa que o dinheiro pode levar à ruína, pode levar ao túmulo, e que o evangelho de Jesus Cristo, este não tem preço. Mas o versículo prossegue dizendo assim, Pedro diz assim a Simão: você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? O que isso significa? O dom do Espírito Santo não está à venda. Pelo contrário, ele é recebido através da conversão em Jesus Cristo, que pagou todo o preço do nosso pecado com o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Que dinheiro deste mundo poderia custeá-lo? A sequência do texto diz assim, Pedro fala: você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. O que isso significa? Isso significa que ministério e dinheiro não combinam. Não combinam. Não servimos a Deus para receber algo, mas porque já recebemos dele tudo o que precisávamos. Então aqui, por favor, não misture a ideia do pastor que é remunerado, do missionário que é sustentado no campo. Nós estamos falando aqui do próprio chamado. Deixe-me dizer alguma coisa a você nesse sentido. Você acha que existiria algum dinheiro do mundo que uma mensagem pregada por um pastor, por um missionário, por um leigo, por qualquer cristão que transmite os valores do reino de Deus e que, se a pessoa entregar a sua vida a Jesus, ela vai ter direito à vida eterna? A pergunta é: qual é o valor deste mundo que pode pagar a um preço tão alto como este, o valor da vida eterna?
Mas o texto continua dizendo assim: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, é o que Pedro diz. O que isso significa? Isso significa que riqueza só é riqueza quando existe para abençoar o próximo. E que a conversão só acontece quando há real quebrantamento e mudança de vida. E finalmente, ele diz assim mais abaixo: talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. A avareza leva à soberba, e a soberba precede a ruína, não é verdade? Não adianta querer livrar-se apenas das consequências do pecado. É necessário libertar-se do pecado de uma vez por todas. Simão queria apenas livrar-se das consequências, mas ele não estava disposto a abrir mão da sua vida para que Cristo a modificasse por completo. Então, somente depois dessa exortação é que Simão realmente compreende que não há nenhuma relação entre os valores humanos e os valores do reino de Deus. E aí então ele clama por misericórdia, lá no versículo 24, quando ele diz: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Eu quero concluir a minha meditação agora com você, respondendo à grande pergunta dessa mensagem: o que é preciso fazer para ingressar na família de Deus? O texto que nós estudamos nos ensina lições profundas sobre o preço ao ingresso na família de Deus. Deixe-me dizê-las para você. A primeira delas é que é preciso receber o dom do Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós fomos batizados com o Espírito Santo. E assim Cristo passou a habitar dentro de nós. Nós fomos selados com o selo da redenção. E o próprio Jesus Cristo nos assegura que agora nós somos ovelhas do seu pasto. Somos o seu rebanho, que é o supremo pastor. Ele nos deu a vida eterna. Nunca pereceremos. E ele assegura que ninguém poderá nos arrancar de suas mãos. Graças ao Senhor por isso. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que não se entra na família de Deus por conveniência. Não se entra na família de Deus por conveniência, mas apenas e tão somente pela conversão a Jesus, através da fé e do arrependimento de pecados. Talvez você até consiga enganar aos irmãos, vindo a ser batizado nas águas. Você possa até ser um frequentador dos cultos. Talvez você esteja até engajado em algum ministério em sua igreja, como foi o caso de Simão. Mas Jesus disse que conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. A terceira coisa que eu gostaria de partilhar aqui com você como um ensinamento para concluirmos é que é preciso estar disposto a testemunhar através da própria vida que agora você pertence ao Senhor. Filipe e os apóstolos, eles pregavam o evangelho e eles faziam milagres e sinais em nome de Jesus. Isso significa que a nossa vida é um testemunho vivo, é uma pregação a céu aberto. Isso significa que as nossas palavras e as nossas atitudes devem andar de mãos dadas o tempo todo. E a quarta lição que eu quero compartilhar aqui com você é que é preciso estar disposto a compartilhar. Simão, ele queria comprar o poder de Deus através da imposição de mãos dos apóstolos, não é isso? A imposição de mãos era um símbolo do ingresso à família de Deus. E uma família saudável, ela tem tudo em comum. Quando você entra, você faz parte dessa família. Você partilha vida com as demais pessoas. E ela não está preocupada em receber nada em troca daquilo que um faz de bem pelo outro. Não. É vida compartilhada. A ideia aqui é de vida na vida. Então, em Atos, gradativamente o evangelho estava se abrindo. O versículo 25 mostra que Pedro e João voltaram para Jerusalém e no caminho eles vinham andando e pregando o evangelho para os samaritanos que eles encontravam pelos povoados, numa demonstração muito clara de que agora mesmo eles tinham compreendido sobre a necessidade da expansão do evangelho do reino. Agora havia ficado muito claro para os apóstolos que aquilo não era uma coisa fechada,
apenas para os judeus, mas agora os gentios, inclusive os samaritanos, de quem antes eles tinham tanto preconceito, também poderiam ser alcançados pela graça de Jesus Cristo. Olha o que é que diz o verso 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Finalmente, Atos capítulo 9, versículo 31, não é do texto que lemos, mas é a sequência da história, é o ponto alto dessa compreensão. E ali ele mostra mais uma vez a vitória do evangelho, inclusive em relação aos samaritanos. Olha que belíssimo texto. Diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Eu quero concluir a minha mensagem agora, dizendo duas coisas, direcionando para duas pessoas, ou para dois grupos de pessoas. Se você é daqueles que já faz parte da família de Deus, amém. Graças ao Senhor por isso. Saiba que você faz parte da família mais importante do mundo. A única família que permanecerá eternamente. Então, o meu conselho a você nessa noite é: doe-se nesta família, servindo a Jesus, servindo aos seus irmãos, pregando o evangelho, para que tantas outras pessoas também possam vir a fazer parte desta linda e grande família. E a outra coisa que eu quero dizer é para um outro determinado grupo de pessoas, aqueles que ainda não se sentem parte desta família. Portanto, se você ainda não se sente parte desta família, não hesite em entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo agora mesmo. Não há nenhum preço a pagar, porque o sangue de Jesus já pagou tudo. Não há dívidas deixadas para trás, porque Cristo cancelou na cruz a escrita de dívida que pesava contra nós. Não há sacrifícios a cumprir, porque Jesus foi o Cordeiro que se sacrificou de uma só vez, em meu lugar e em seu lugar. Portanto, apenas entregue-se e deixe que Ele transforme a sua vida. Eu quero orar com você neste momento. Se você faz parte da família de Deus, mas tem se sentido distante, que você volte a se engajar, que você volte a se comprometer, que você volte a viver nesta família com toda a sua alegria. Mas se você for uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus e sente que não faz parte dessa família, saiba que este é o momento em que o Senhor está falando com você. E Ele está convidando você a entregar a sua vida a Jesus e fazer parte, então, desta maravilhosa família, a família de Deus. Vamos orar. Senhor, quero colocar neste momento as vidas das pessoas que estão participando, assistindo esta mensagem. Irmãos de nossa igreja, pessoas que têm nos assistido, que o Senhor nos abençoe, Pai. As nossas famílias sejam ligadas ao Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, como cristãos, nos dedicarmos na obra de Deus. Possamos deixar que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Possamos nos doar cada vez mais, servir nessa linda família. Talvez também hajam pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem, que se sentem fora dessa família, nunca fizeram parte dela, ou que se afastaram dela, como fez o pródigo. Deus, ajude essas pessoas, para que elas tenham um real encontro com Jesus. E assim elas possam voltar a viver, ou a viver, esta grande experiência de fazer parte da família de Deus. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos pagar nada para entrar nessa família, porque Jesus Cristo já pagou tudo. Pedimos as tuas bênçãos e as tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Eu olho para a cruz
Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Desci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. You call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, an ocean's deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace, for I am yours, you are mine.
Pastores da IBC, queríamos agradecer por tudo que fazem pela nossa igreja e pelas nossas vidas, por todas as palavras de encorajamento e até pelos sermões. Vocês são bênçãos para todos nós. Obrigada, Pastor Elias. Obrigada, Pastor Silvio. Obrigada, Pastor Pedro Paulo. Obrigado, Pastor José Carlos. Obrigada, Pastor Inácio. E a todos os pastores que já passaram pelo IBC. Um abraço de todo o grupo jovem. Obrigado e feliz Dia dos Pastores! Olá, irmãos. Estou aqui agora para trazer uma palavra que lembra deste momento, deste dia, que é o segundo domingo do mês de junho, data que celebramos o Dia do Pastor, o Dia do Pastor Batista. E nós, certamente, acredito falar em nome da igreja, quando digo que somos muito gratos a Deus pelos pastores que temos em nosso meio, pelo trabalho que realizam, pelo chamado que responderam do Senhor e que exercem sobre este rebanho. Quero agradecer, lembrando pastor Elias, nosso pastor presidente, pastor Pedro Paulo, pastor José Carlos, pastor José Aparecido, pastor Silvio, pastor Inácio, irmãos nossos que têm nos conduzido, irmãos nossos que têm estendido a mão, irmãos nossos que antes mesmo do que nós estão preocupados conosco, orado por nós, e por isso só podemos, como eu disse, estar com esse sentimento de gratidão. Mas também peço ao Senhor que tão importante ministério em que estão envolvidos possa ser muito abençoado. Que o próprio Senhor dê sempre a direção, dê sempre a sabedoria para a condução deste rebanho, e que continue todos eles, continue nesse propósito, e que o Senhor mesmo fortaleça esse chamado e a cada dia possam servir ao Senhor, servindo a igreja, servindo a cada um de nós, assim como também nós os servimos, os devemos estar constantemente os apoiando em oração, os apoiando em ações, para que a obra do Senhor seja completa neste lugar. A Igreja Batista Central, então, nesta noite, agradece aos seus pastores, desejando-os as mais altas e ricas bênçãos do Senhor. Muito obrigado. Oi, amor, tudo bom? Então, pediram pra gente fazer esse vídeo e eu gostei da ideia, sabia? Porque eu posso te dizer, né, não só para você, porque eu posso dizer isso todo dia, mas dizer para as pessoas o quanto eu sou grata a Deus por ter casado com você e por você ter aceitado o desafio de ser pastor. Eu sinto muito orgulho mesmo de ser esposa de pastor e de ser a sua esposa, por tanta coisa boa que você fez e faz, pelo teu caráter, pelo teu carinho, pelo teu amor pelas pessoas, que é nítido, pelo seu desejo de estudar e se aperfeiçoar a cada dia. Então isso tudo me enche de orgulho. Então eu tenho assim o maior carinho mesmo de ser a sua esposa, de ser a esposa de pastor. Para mim não é fardo e nunca vai ser, porque eu amo ser esposa de pastor. Parabéns pelo seu dia, você merece todo o carinho, todo o amor do mundo, porque você é realmente uma pessoa muito especial. Durante muito tempo eu ouvi assim, né? Ai, deve ser difícil ser filho do pastor. E às vezes as pessoas falavam, você carrega um fardo que nasceu, porque é teu pai que escolhe ser pastor. Mas depois de um tempo eu comecei a entender que na verdade não foi meu pai que escolheu ser pastor. Foi Deus que escolheu meu pai para ser pastor. E como Deus já tinha, antes do meu pai ser pastor, ele era meu pai, então Deus já tinha um propósito nisso tudo para eu ser filha de pastor. Então para mim não é um fardo, não é um peso.
é uma bênção na minha vida. Amém. Hoje eu vejo o quanto eu sou abençoada por Deus, por poder fazer parte da família pastoral. E Deus abençoe a sua vida, pai. A gente te ama muito e a gente acredita muito no ministério que Deus colocou nas suas mãos e que Amém. você vai conseguir, vai dar tudo certo. Amém. Deus te abençoe. Tchau. Amém. Te Tchau, amamos. a Beijo. gente ama. Tchau. Oi, meu marido amado. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia do pastor. Ó, eu quero desejar para você muitas bênçãos do Senhor. Quero desejar para você muitas alegrias. Quero agradecer a Deus pelo marido que tem, um homem esforçado, que nunca viu chuva nem sol para sair para o campo. Oh, meu Deus, como é bom uma pessoa pensar assim, sempre na dependência de Deus, sempre louvando, engrandecendo a Deus. E tudo que vem às suas mãos ele faz com prazer, com alegria. Ele gosta, ele ama estar na igreja, ele ama estar com os irmãos, participando de tudo ele gosta dentro da obra do Senhor. Então, meu amado esposo, que Deus te abençoe. Eu sou muito feliz mesmo por ter você como esposo, como pastor. Deus me escolheu para ser tua companheira, ajudadora, em todo tempo. E eu espero em Deus que você ainda tenha mais um ministério. Quantos forem que Deus mandar as nossas mãos, as tuas mãos, você fará com certeza com muito amor. Que Deus te abençoe, meu amado. Que esse dia seja muito especial para você e para nós. Para nossos filhos terem um pai como pastor. Que alegria. Que Deus te abençoe e abençoe a todos os pastores. Um beijo no teu coração da tua esposa, que nunca esquece esse dia. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Quero parabenizar a todos os pastores da IBC pelo seu dia. Vocês são homens valorosos, preciosos para a igreja e pedimos que Deus esteja abençoando vocês. Mas o meu abraço especial vai para aquele pastor que convive comigo, o meu esposo. Silvio, parabéns por esse dia. Que Deus te abençoe, te capacite cada vez mais para esse ministério. Eu, nossa família, reconhecemos que o teu ministério pastoral começou muito antes de você fazer o curso de teologia. Você, desde o início de nosso casamento, nos mantinha sempre ao redor da palavra, porque você tinha interesse que nós conhecêssemos o Senhor Jesus cada vez mais e nos consagrássemos a Ele. Teu cuidado pastoral era para conosco, era para com as pessoas à nossa volta, e nós te agradecemos muito por isso. Deus te abençoe. Oi, pai, tudo bem? Estamos passando aqui para te desejar um feliz dia do pastor, dizer que te amamos muito e temos muito orgulho do Senhor. Oi, vô, eu te amo. Feliz dia do pastor. Serei fiel até a morte. Essa frase você escreve nas suas Bíblias e eu tenho certeza que você tem sido esse servo fiel, meu amor. Tenho certeza que Deus te ama muito. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. Feliz dia do pastor, te amo. Oi, meu pai querido, oi, vovô da Eloá. Estamos aqui para desejar um feliz dia do pastor, para dizer o quanto você é importante para nós, para dizer o quanto você é especial para nós, para dizer o quanto eu te admiro, o quanto eu admiro o homem que você é, o homem de Deus que você é, que o Senhor venha continuar te abençoando mais e mais. E nós estamos aqui para desejar um feliz dia do pastor, que o Senhor te abençoe a cada dia mais e mais. E nós chamamos muito
e que você continue sendo um homem abençoado, um homem de caráter, como você sempre foi. Um grande beijo. Nós chamamos. Manda beijo, Eloá, pro vovô. Ai, que gostoso. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça,